Em nome de Jesus, que eu agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez com os meus irmãos, com a luz da Bíblia. Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero ser ferramenta usada pelo Senhor. Eu quero, a Deus, que meu irmão e minha irmã tenham todos a ação do Espírito do Senhor, produzindo edificação através da palavra. E eu quero ser alguém que vai ajudar nisso daí. Portanto, Deus tenha misericórdia da minha vida e me dá graça em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, olha, para aqueles que gostam de anotar, eu já inclusive enviei o texto para o pessoal no Telegram. O tema é o poder da oração. O poder da oração. Quantas vezes você já ouviu ou até mesmo disse: agora só nos resta orar. Agora é só a oração. Agora não tem mais o que fazer. Agora é fim de linha. Game over. Pronto. Quantas e quantas vezes você já ouviu, ou até você mesmo falou, talvez uma esposa dizendo: olha, meu marido não tem jeito, é só oração. Ou o marido também dizendo, né? Minha esposa não tem jeito, é só oração. Talvez o pai ou a mãe dizendo: meu filho, olha, não tem jeito, é só oração. Ou há aqueles filhos também que dizem: meu pai, minha mãe, não tem jeito, é só oração. Quantos profissionais já disseram: olha, não tem o que fazer, tem que orar. Quantas pessoas já falaram? Relacionado às finanças, relacionado à saúde, relacionado à paz, relacionado à compra ou à venda. E sabe, a questão não é a oração em si, porque a oração ela é poderosa. A Bíblia ensina para nós isso daí. Mas a questão é que muitas e muitas vezes a oração acaba ficando como se fosse assim, ó, o último recurso. Já tentei de tudo, não deu nada certo, então eu vou tentar orar agora. E, infelizmente, muitas vezes, isso acaba sendo um fato, a realidade na vida de muitas pessoas. Então a pessoa, ela não entende o poder e a importância da oração, a pessoa não pratica a oração diária, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade extrema, a pessoa resolve orar. Quem sabe? Vai que dá certo, vai que resolve. Quem sabe? Nós precisamos, e a ideia da conversa de hoje é essa. Nós precisamos olhar para a oração muito além do que olhar para a oração como sendo a última saída, o escape. Nós precisamos olhar para a oração como sendo a nossa arma, porque a oração, ela é uma arma de guerra.
é uma arma. Quem estava na segunda-feira, nós conversamos, ontem eu conversei com a liderança, vários líderes estavam aqui, e nós falamos não entrei no desenrolar, no desfecho do combate entre Davi e entre o gigante Golias, mas eu propus o pensamento debaixo da ótica que campeão, ele, via de regra, ele se apresenta. O campeão, via de regra, ele sabe identificar qual é o problema, qual a dificuldade, qual é o gigante. O campeão, via de regra, ele vai para o ataque, ele vai para a guerra, ele vai para a luta. O campeão não fica parado. Não. Eu não assisti futebol. Ontem o Brasil jogou, a seleção brasileira. Assistiu, Celinho? Não? Assistiu, Robson? Não. O Brasil ganhou de 4-2 da seleção peruana. E o Neymar fez 3 gols. 3 gols. Quer dizer, é um jogador renomado e de destaque. Mas precisou dele ontem, e ontem ele se apresentou como jogador renomado que é, de destaque mundial, internacional, como é na vida desse rapaz, e ele resolveu o problema. Uma pessoa que entende que em Cristo ela é vencedora, ela anda, essa é a arma, a oração é a arma que a pessoa leva consigo no dia após dia, não como refúgio, não como a última instância, mas como a arma do dia a dia. O dia a dia nós vamos vencendo ali, buscando a face de Deus, falando com Deus, conversando com Deus. Então tem alguns pontos que eu acho importante destacar na noite de hoje, para que você possa pensar e quem sabe reforçar a sua vida diária de oração. Primeiro lugar, às vezes a pessoa pensa, mas será que Deus vai me ouvir? A Bíblia diz, todos nós podemos orar. Primeiro Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim, Elias era humano como nós. Elias, o grande profeta Elias, ele era um humano como todos nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu durante a terra durante 3 anos e meio. Aí ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Uma coisa importante é que às vezes a pessoa pensa que tem que ser alguém super espiritual para orar e ter a resposta. E não, a oração ela pode ser feita por qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Aí eu volto àquilo que eu fazia nota de introdução. O pai que está tendo dificuldade com os filhos pode orar. A mãe que está tendo dificuldade com os filhos pode orar. O casal que está em dificuldade conjugal pode orar. O profissional que não está conseguindo desenrolar sua vida profissional pode orar. O jovem pode orar. O adolescente pode orar. A criança pode orar. Por quê? Porque a oração ela pode ser feita por qualquer pessoa. Eu me lembro, eu ainda não era convertido, eu ainda não conhecia Jesus do jeito que eu conheço hoje. Lógico que eu posso conhecer Jesus muito mais, aperfeiçoar o meu relacionamento com Ele, mas eu me recordo muito bem, ainda não era uma pessoa convertida a Jesus Cristo.
Minha irmã Cristina, sim, ela já era crente, ela já era cristã, ela já era uma pessoa que orava. E quantas vezes eu comentava com ela, queria isso, ou queria aquilo, ou queria aquilo outro, tá? Ia falando, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. Eu me lembro, ela me dizia assim: pede para Jesus que Ele vai te responder. Quantas e quantas respostas eu tive. Eu ainda não era um cristão, pelo menos formalizado, né, oficializado, através do batismo nas águas. Eu ainda não era um crente, eu não ia para a igreja dos crentes. Mas eu pedia para Deus, eu pedia. E do jeito que eu pedia, Deus ia fazendo, Deus ia me respondendo quem eu era, quem eu sou. Isso é uma coisa importante para todos nós pensarmos, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que ser muito espiritual demais para receber oração. Eu tenho que ser a oração do pastor, Deus responde. A oração do diácono, da diaconisa, Deus responde. Mas a minha oração Deus não vai responder. E isso é um engano, isso é um equívoco, porque Deus responde a oração daqueles que fazem acreditando que Deus os está ouvindo. Então, primeiro ponto para nós pensarmos: Deus ouve a sua oração. O que é que você quer que aconteça na sua vida? O que é que você quer que aconteça na sua casa? O que é que você quer que aconteça na sua família? O que é que você está sonhando, esperando, desejando que aconteça? É importante você saber: Deus ouve a sua oração. Seja dos que estão dentro do templo, seja daqueles que acompanham através de rede social. Deus ouve oração. Segundo ponto, quem tem poder é Jesus. O poder está em Jesus. João 14, 13 e 14 diz assim, Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O poder está em Jesus. Eu me lembro, numa época na minha vida, eu estava com alguns conflitos, algumas dificuldades pessoais. Eu estava me questionando. Eu me questionava. E eu me lembro muito bem que, conversando com a Márcia, minha esposa, eu estava falando das dificuldades, né, do dia a dia, e falando de questões ministeriais. Eu me lembro até hoje, ela disse assim: quem opera o milagre é Deus. Eu não sei você, eu imagino que sim. Eu imagino que você já se cobrou como eu me cobrava naquele tempo, naqueles dias. Olha, porque eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado, eu estou fazendo cozido, fazendo frito, tal. Eu quero fazer acontecer, mas parece que não está acontecendo. Quem faz acontecer é Deus. E às vezes nós ficamos ali questionando, mas o que eu tenho, o que eu não tenho, como que eu estou, como que eu não estou. Aí a gente começa a fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo alguma coisa que está freando, que está bloqueando, que está... Não sou eu quem opera o milagre, quem opera o milagre é Deus. Não é você quem opera o milagre. O milagre, quem opera é Deus. O poder está em Jesus. Eu farei o que vocês pedirem. Então o desafio para todos nós é o quê? Pedir. Quem é que vai fazer? Jesus. Tudo que vocês, ou o que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
O poder da oração, a oração ela tem poder, mas o poder não vem da nossa vida, de nós. O poder, ele está em Jesus. E é Jesus quem responde à oração. Primeiro ponto, todos podemos orar. Segundo ponto, é Jesus quem tem o poder. Sabe, às vezes, nós nos sentimos desse jeito que eu estava dizendo. E talvez alguém possa estar na noite de hoje pensando assim: olha, Deus não vai me ouvir, olha como eu sou, olha o que eu faço, olha isso, olha aquilo outro. Começa a colocar um monte de limitador, procurando fazer com que você não ore, porque o pensamento, ele é gerado na sua vida para que você não acredite na resposta. Quem responde é Deus. Tudo que você pedir, eu farei, para que o Pai seja glorificado. O terceiro ponto que eu quero destacar: quando nós oramos, a cura, ela se manifesta. E é importante nós orarmos para sermos curados. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Quantas pessoas com a alma machucada, com a alma ferida, a importância da oração, porque à medida que nós vamos orando, e a prática de orar uns pelos outros, a prática de orarmos juntos, a prática de oração, ela vai produzindo em nossa vida cura. A oração, ela cura a nossa vida, mas ela cura a vida de pessoas também. Ainda hoje, na oração das 6h30, nós estávamos ali orando, e Deus me trouxe à memória tantas situações, tantas pessoas que estão enfermas, que estão lutando contra a enfermidade, Marcão. E às vezes a pessoa está lutando com uma enfermidade, a pessoa está lutando com uma dificuldade que não é física, porque por vezes acontece da pessoa estar mal aqui dentro. Então a pessoa está mal aqui dentro, e a Bíblia diz assim: sobre tudo que você deve guarda o teu coração, porque dele procedem as tuas saídas. Às vezes o coração está ferido. Coração ferido, as saídas serão, com toda certeza, as saídas serão interferidas. Muitas pessoas não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir viver bem, não vão conseguir fazer por conta de estarem feridas. Onde? No coração, na alma. Quantas e quantas pessoas machucadas dentro da família. O marido, a esposa machucou um machuca o outro, machuca o filho, machuca o pai, machuca o amigo, machuca o colega de trabalho, e as pessoas vão sendo machucadas de uma maneira tal que elas vão perdendo o poder de produzir. Elas perdem o poder de produzir. Então a oração, ela vai produzir saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. A importância da oração na vida de um homem, na vida de uma mulher. Quando você ora pela cura, Deus te ouve. Deus vai te ouvir. Sabe, talvez tenha alguém que está conosco, ou aqui dentro do templo, ou acompanhando essa reflexão, que não está com vontade de nada. Você já viu pessoa que não tem vontade de nada? A pessoa não quer comer, a pessoa não quer beber, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer se arrumar, se produzir, a pessoa não quer ir, a pessoa não quer nada com nada. Ela não quer, mas não é que porque a pessoa não quer porque ela é preguiçosa, isso, aquilo. A pessoa não quer porque ela não está bem. E quando a pessoa não está bem, ela não vai produzir mesmo. Qual é uma das saídas,
apontadas por Deus? A oração. Orem, orem. Se você que está me ouvindo nesse momento não está bem, vou receitar algo para você que eu tenho certeza, está na Bíblia, vai produzir resposta na sua vida. Se você não está bem, pega uma lista com o nome de pessoas e comece a interceder por pessoas. Comece a orar por pessoas. Faz isso, faz esse exercício. Se você tem dificuldade para estar fazendo isso sozinho, todo dia às 6h30 nós estamos juntos em oração. Vai conosco para a oração das 6h30, leva a sua lista e ali você, no seu quarto de guerra, vai orar e vai apresentar a Deus as suas demandas, os nomes das pessoas que Deus está te dando. Você vai orar por saúde, você vai orar por cura, você vai orar por vitória na vida de pessoas, e Deus vai começar a operar isso daí na sua vida. Deus vai começar a reverter situações na sua vida. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele estava com dificuldades, ele estava com questões que necessitavam de uma reviravolta, mas a chave da mudança na vida do Jó foi orar por seus amigos. A Bíblia é clara a respeito disso, mas sabe, ainda hoje eu conversava com um pastor amigo nosso, que tem vindo aqui toda quarta-feira, nós estamos conversando, estamos batendo um papo. Ainda hoje nós falávamos da questão da importância de você se colocar na brecha por alguém, a importância de você orar por alguém, a importância de você estender a mão a alguém no mundo, no plano espiritual. Porque as pessoas, elas estão precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, mas há muitas pessoas que estão precisando ainda mais do que nós. E quando nós nos colocamos em favor dessas pessoas, Deus vai trabalhando em nossa vida. Eu estou conversando com você sobre o poder da oração, sobre situações que podem ser mudadas na vida de uma pessoa através de uma simples oração, através de um simples mover na presença de Deus através do Espírito. Não estamos falando de coisa difícil, de coisa impossível de se fazer, não estamos falando de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada disso. Nós estamos falando de desenvolver a prática da oração. Primeiro, porque todos nós podemos orar. Segundo, porque quem opera o milagre é Jesus. Terceiro, porque quando nós oramos, a cura é liberada sobre a nossa vida e através da nossa vida. Quarto ponto, quem ora vê milagres. Olha a importância da oração. Mateus 21, verso 21 e verso 22, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. Assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe, eu não acredito que você saiu da sua casa e veio para cá para distrair a cabeça. Eu não acredito que você veio para cá assim, não tem nada para fazer em casa mesmo, eu vou lá na igreja. Não acredito nisso. Eu acredito que se você saiu da sua casa e veio para cá, é porque alguma coisa você quer que aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família. E você está procurando o caminho para a resposta chegar, o caminho para o milagre se materializar. E eu, através da ação de Deus na noite de hoje, estou entregando para você. É Deus usando a minha vida, entregando para você uma chave de vitória. E essa chave de vitória se chama oração. A oração, a igreja dos tempos antigos era acostumada a dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder.
Sabe, aquela coisa de você listar algo, colocar no papel e orar, e jejuar, e ficar ali em cima daquela questão, velando na palavra, em oração, o tempo todo buscando em Deus, esperando em Deus a resposta. Não importa a dificuldade, pastor, eu estou com um problema grave, eu estou com um problema sério, eu estou com um problema assim, assado, cozido, frito. Cada um tem o seu problema. Cada pessoa sabe bem qual é a dificuldade que está enfrentando. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, todos vocês têm um problema, pelo menos, que quer ver resolvido, que quer ver solucionado. E alguém vai sugerir, alguém vai propor o quê? Um pozinho mágico. Você lembra, os mais novos não vão lembrar, mas aqueles que, assim como eu, já estão um pouco mais para lá do que para cá, Deus está vendo, viu, Lisângela? Você está com a máscara aí, mas Deus está vendo você rindo aí. Acho que é Ginny, o gênio, assim que chamava o desenho. A moça, ela tinha um rabo de cavalo aqui, balançava a cabeça e o milagre acontecia ali, a resposta acontecia, o que ela estava querendo que acontecesse, acontecia. Você lembra? Quem que lembra desse desenho aí? Não é desse jeito que funciona, Cláudia. Para começar, não vai ter jeito, porque não vai balançar nada aqui. Ah, pastor, mas o meu cabelo é longo. Mas não vai acontecer. Não é por balançar cabelo, Silvia. Não é por jogar pozinho mágico. Não é por bater com a varinha de condão. Não é por esfregar a lâmpada mágica. É por oração. E a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar para essa realidade que ainda hoje é a realidade que funciona na vida de qualquer pessoa. A realidade do relacionar com Deus através da oração. Tem pessoa que está gravemente hospitalizada. Tem pessoa que está com o casamento por um fio. Tem pessoa que está assim, perdida nas drogas, perdida na bebedice. Há pessoas que estão perdidas na prostituição. Há pessoas que estão vivendo dias terríveis. Há pessoas que estão como aquele início que nós conversamos aqui, dizendo assim, não tem mais o que fazer, é só orar, e é só orar mesmo. A oração, ela pode mudar tudo. Você precisa acreditar no poder da oração. Você precisa acreditar no poder que tem você colocar o seu joelho no chão ou não. Pastor, eu não ajoelho, eu fico sentado por questão de dor no joelho, por isso ou por aquilo. Não importa, você precisa acreditar no poder que tem você separar 2 minutos, 3 minutos do seu dia e dizer a Deus, Deus, eu estou com um familiar enfermo, mas eu acredito que o Senhor pode curar. Eu estou com um familiar perdido nas drogas, mas eu acredito que o Senhor pode libertar. Eu estou com um familiar perdido na bebedice, mas eu acredito que o Senhor pode libertar. Eu estou devendo até as calças, mas eu acredito que o Senhor pode prover na minha vida. Eu estou passando por uma dificuldade tremenda, mas eu acredito que o Senhor pode mudar a história. Deus muda histórias. Eu posso falar para você, eu estou aqui, sou fruto de oração. Alguém orou pela minha conversão e eu estou aqui falando com você. Você é fruto de oração. Alguém orou por você. Alguém orou pela sua vida. E por isso você está aqui. Então nós precisamos entender a importância, a necessidade da oração para finalizarmos a conversa. Basta pedir. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será
aberta. Vamos recapitular os 5 pontos? Primeiro, qualquer um de nós pode orar. Todos nós podemos orar. Segundo, o poder está em Jesus. Nós apenas precisamos orar. Terceiro, a oração, ela traz cura. Ela traz cura na alma, ela traz cura no físico. A oração nos dá condições de avançarmos. Quarto, a oração, quem ora, vê milagre. Se você quer ver milagre, comece a orar, intensifique as suas orações. Quinto, para finalizar a conversa, basta você pedir. É importante que você peça, porque Deus te ama e Ele quer fazer coisas boas a você, a sua família, aqueles que estão à volta. Nós estamos conversando de um relacionamento com um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que está aqui presente, falando com cada um de nós. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você entenda, que você acredite e que você trilhe no caminho da oração. E que você tenha muitos e muitos milagres e respostas. Por quê? Porque está na Bíblia, ó, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Vamos ficar em pé para nós orarmos na noite de hoje? Tem alguma questão aí? Tem algo que você quer que aconteça? Começa desde já a conversar com Deus. Começa desde já a falar com o Pai. Começa desde já, vai falando aí com o Senhor. Coloca diante dele as questões, há questões que precisam, que necessitam de uma intervenção divina, miraculosa. E Deus, Ele está aqui falando com você, através da minha vida. É Deus falando com você. Nós temos tanto tempo para tanta gente, temos tanto tempo para tanto aplicativo, temos tanto tempo para tanta série, temos tanto tempo para tanta coisa, mas nós não temos tempo para falar com Deus. Nós não conseguimos falar com Deus, mas nós queremos milagre, nós queremos respostas, nós queremos o sobrenatural. Deus está nos respondendo na noite de hoje. Ele está dizendo para nós: ore, 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 ore e ore, porque eu vou te responder. Ore, porque eu vou te responder. Ore, porque eu vou te responder. Eu estou te entregando uma chave nessa noite, uma chave de vitória chamada oração. Se você fizer uso dessa chave, você vai desfrutar de muitas e grandiosas vitórias. Então, receba essa chave de oração, essa chave na noite de hoje, em nome de Jesus. Senhor, amado, santo, bendito, poderoso, vivo, fiel. Eu sei, Deus, são tantas as questões, são tantas as situações, algumas não são tão graves, mas outras são tão graves e tão urgentes e emergenciais. Eu não sei como esse irmão, como essa irmã está, eu não sei o que tem no coração deles, eu não sei quais são os sonhos deles. Talvez alguém chegou aqui, ó Deus, com o coração em bagaço. Talvez alguém chegou aqui, ó Deus, totalmente desanimado, totalmente abatido. Talvez alguém até mesmo acompanhando essa reflexão, que está vivendo um momento, talvez o pior momento da vida. Mas na Bíblia nós encontramos uma chave de vitória, chamada oração. Esse irmão, essa irmã vai orar, Deus. Eu sei que ele vai orar, ela vai orar, porque eles querem respostas, eles querem milagres. Eu quero respostas, eu quero milagres. Nós vamos orar, e eu tenho a convicção, o Senhor vai operar. Que a bênção do Senhor seja e permaneça sobre a vida de
todos. E os milagres, as respostas vão se materializando uma a uma, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, essa oração, diz amém.